Tudo bem com você? Vamos fazer uma lista suspensa em cascata com 2 níveis. Conforme o primeiro valor que escolho, terei opções diferentes na segunda lista suspensa. Também chamamos de lista suspensa condicionada. Eu sou o professor Vlamir e espero que aprenda muito com este material. Começamos fazendo uma validação de dados com lista de esportes na célula B3. Na guia Dados, clique no botão Validação de dados. Veja a imagem na versão mais atual e na versão 2010 do Excel. Em Configurações, escolho Permitir Lista e seleciono a lista das opções que tenho na coluna E, E2, E4 no nosso exemplo. Pronto, já tenho a primeira lista suspensa. No fim desse vídeo, vou indicar um outro vídeo com todos os detalhes desta validação de dados, incluindo mensagens de erros e os estilos. Faço agora a lista de opções para o segundo nível da validação de dados. Para isso, monto uma tabela associando os atletas ao esporte. A fórmula deve referenciar apenas a coluna dos atletas, no caso a coluna H, conforme o esporte escolhido. H2 H4 para natação, H5 até H6 para judô e H7 até H9 para ginástica. Uma fórmula vai criar o texto com as células que queremos, e a função indireto vai transformar esse texto em uma referência válida para o Excel. Então, primeiro precisamos identificar as linhas da coluna H que tem os atletas do esporte selecionado. Faço isso procurando onde inicia a lista dos atletas daquele esporte e depois quantos atletas o esporte tem na lista. A função corresp vai procurar o valor da célula B3, o esporte escolhido, na coluna G, assim já saberemos o início da referência. Como os nomes dos atletas estão na coluna H, juntamos a letra H ao número da linha com o E comercial. Já concatenamos também os 2 pontos no final do texto e a letra H da coluna do final da lista. Falta calcular agora até qual linha tem os atletas daquele esporte selecionado. Para isso, vamos somar o início da lista com quantos atletas desse esporte tem na lista. Vamos repetir a mesma função corresp para saber o início da lista e somar com a função conte.sys que fará contagem. Conte.sys contará quantas vezes o esporte escolhido em B3 se repete na coluna G. Observe que a primeira linha desse esporte será contada 2 vezes, então é preciso subtrair 1 da contagem. Juntando essas partes, temos a fórmula completa. O texto formado pela fórmula vai dentro da função indireto. Vamos rever de onde vem cada parte desse texto da referência. Coluna H. A linha onde começam os atletas do esporte escolhido. 2 pontos. Coluna H. A linha que começa, mas quantos atletas temos nesse esporte? Menos 1. Esta fórmula deve ser inserida na configuração da validação de dados. Na configuração Permitir, escolha Personalizado para inserir a fórmula. Em seguida, mude para Lista para configurar como lista suspensa e clique em OK. Como comentei no início, eu preparei uma playlist incluindo os recursos da validação de dados e as funções que usamos aqui. Nos vídeos eu mostro também outros recursos muito importantes da validação de dados, as diversas configurações, opções de mensagem de entrada, alertas de erro e estilos de erros. E também outras configurações com fórmulas para validação de dados. É importante você reconhecer esses recursos para não cometer erros e deixar sua planilha incompleta. Lembre-se que é a validação de dados que vai garantir dados corretos e coerentes para suas planilhas. É muito importante. Aproveite para inscrever-se no canal e aprender mais recursos avançados no Excel. Obrigado e até mais!